Seja muito bem-vindo a mais um Growth Talk Podcast, um podcast de crescimento empresarial, onde a gente fala de empreendedorismo e hoje eu tenho um convidado muito especial aqui da área de comunicação, né? Ele é empresário, tem uma agência de marketing, eu quero receber aqui Tony. É um prazer ter você aqui conosco. Gratidão aí de você doar o seu tempo, de estar aqui presente. Você que foi incrível no último Growth aí, trouxe um conteúdo maravilhoso de comunicação. Eu quero agradecer você por estar aqui contribuindo com a nossa audiência, trazendo esse conteúdo tão importante para o dia a dia do empresário. Muito bom. Fala, Emerson. Quero te dar os parabéns por me convidar por estar aqui. Muito obrigado. É uma grande honra estar aqui com vocês. E estou muito feliz de poder participar aqui de mais uma partezinha aqui do Growth Talk. Que legal, Tony. Tony, me conta da onde veio esse desejo aí de empreender justamente nessa área, que é uma área tão necessária para quem está empreendendo, né? Como se comunicar, como trazer a sua mensagem. Por que você decidiu empreender justamente nisso? Conta aí pra gente. Cara, sejam todos muito bem-vindos ao Growth Talk aqui do Emerson. E eu acho que não fui eu que escolhi, foi a comunicação que me escolheu. Uau, né? Conta um pouquinho disso. Como assim? Desde pequeno, eu sempre fui um cara muito criativo, né? Muito da área da criação. Ou seja, eu resolvia muitos dos problemas. Quando eu era pequeno, a gente está falando aí da década de 80, eu tinha lá uns 12 anos, mais ou menos 15 anos, eu queria escutar som no banheiro de casa. Só que não tinha a tecnologia que tem hoje de você levar o celular, não existia celular. Eu tinha um rádio, aquele Aico, não sei se você lembra disso. Nossa, lembra esse que daí tinha os dois até decks de eu fita? tenho dificuldade de lembrar, Você hein? lembra? Você tem quantos anos? Eu tenho uns 40. Você é novinho, tem 49. Então tinha aquele som quando tinha as duas fitas, o LP em cima, e ficava na sala. E aí eu fiz, sem minha mãe saber, eu cutuquei todos os tacos do apartamento, coloquei a fiação por baixo e levei uma caixinha de som lá pra dentro do armário do banheiro. E não tinha caixinha de som, eu fui numa loja de carro, comprei um alto-falante de carro e botei lá dentro. Então assim... Se não fosse comunicação, seria engenharia, hein? engenharia. A gente gosta de resolver as coisas. E eu sempre fui de inventar, de achar as coisas. Na época do colégio, da faculdade, não tinha o diretório de publicidade. Eu sou publicitário, formado em publicidade. E não tinha um diretório. Então eu fui e criei o diretório da faculdade na época. Então eu sempre fui arranjando soluções para as coisas. E a publicidade você decidiu justamente porque você estava envolvido com toda essa parte de música, comunicação ou não? Quando eu fui fazer a faculdade, eu fiz um colegial técnico de processamento de dados, não tinha nada a ver com isso. Sério? Quase que você foi pra TI. Quase que fui pra TI, porque eu gostava de computador. E na época, as funções que tinham ligadas a computador era programador. Não existia internet, não existia marketing digital, não existia nada, mas quase fui. Você já ouviu falar de COBOL? Pascal, DBase? Programei em tudo isso daí. Bom, então você sabe, você ia fazer no Pascal, no COBOL, uma mensagenzinha na tela, você tinha que fazer uma bíblia de comandos para fazer aquele negócio. Aí quando eu vi aquilo que era a programação, eu falei, cara, isso não é para mim, é muito exato. Eu não sou de exatas, né? Não gosto. Aí eu concluí o técnico e fui fazer a faculdade. E minha opção era jornalismo ou publicidade. E como eu não queria fazer cursinho, não queria perder um ano fazendo cursinho, e o colegial técnico não te dá algumas bases que você tem no colegial normal. No jornalismo você precisaria do cursinho? Não, para entrar no vestibular só, porque como não tinha muitas matérias no colegial técnico, isso ia fazer falta na prova. Além do mais que você tinha feito técnico em processamento de dados, né? Exatamente. Eu falei, cara, eu não vou fazer cursinho, eu vou prestar com o que eu sei. Aí prestei em 7 faculdades. Eu passei... Para jornalismo e publicidade. Eu fiz publicidade na Unip, no Mackenzie, na USP. Aí fiz jornalismo na Casper Libero e uma outra que eu não lembro. Aí eu passei na USP, na primeira fase, passei na Casper e passei na Unip. Só que na USP e na Casper era jornalismo, não era publicidade. Publicidade só na Unip. Falei, cara, eu vou fazer publicidade. Aí larguei as outras duas e fui para publicidade. Aí passei, continuei, adorei, e aí que eu comecei meu caminho, né? E aí, na época, eu comecei a trabalhar como estagiário num shopping Jardim Sul. Eu era... sabe o que é auditor?
Auditor, estagiário? Auditor Cara, e estagiário, fala mais Mano, sobre é isso. o seguinte, você que tá em casa, imagina o seguinte, hoje não tem mais, mas antigamente, quando você ia em shopping, tinha um rapazinho que pegava a prancheta e ficava do lado do caixa, anotando tudo que vendia. Não sei se você já reparou isso alguma vez? Nossa, eu não cheguei a pegar essa época, Tony. Por quê? Hoje acho que é mais eletrônico, não tem. Então, porque o shopping, um lojista de shopping, ele paga um aluguel para o shopping de acordo com o que ele vende. E o lojista não queria pagar tudo que ele vendia. Então ele sonegava valor. Ele vendia 15 mil, falava que vendia 10 e pagava aluguel de 10. Aí o shopping contratava o auditor, nós, estagiários. Você era o auditor lá da prancheta. Do lado do caixa, para anotar tudo que o cara vendia, para fazer a conciliação no final do mês. Ó, o cara não vendeu 10, vendeu 15. Aí ele pagava em cima dos 15. Então você imagina que a gente era adorado pelos lojistas, né? Com certeza. Aí daí eu fui para uma agência de publicidade, aí gostei do negócio, eu era mídia. Mas você saiu do shopping, já entrou na agência? Como que Não, foi cara, isso daí? No shopping eu fiquei durante a época da minha faculdade. Foram 4 anos no shopping. Como auditor. Como auditor de auditoria e querendo barganhar a área de marketing do shopping. Só que os caras do marketing, o Wilson Franciscão, um abraço, que era gerente do shopping, não queria me Manda contratar. pra ele o podcast depois. Wilson Franciscão, tinha a Dulce, tinha o Nishi, que eram os diretores do shopping. E aí, beleza. Eu falei, cara, eu vou fazer um negócio. Sabe, final de ano, você tem que fazer o projeto? E eu fiz o meu projeto do Shopping Jardim Sul. Então, o nosso projeto era criar uma campanha de marketing para o shopping. Eu fiz o projeto, a gente durou o ano inteiro, bonitinho. Fui lá e apresentei pro Wilson Franciscão. Falei, Wilson, olha aqui, cara, o trabalho que a gente fez. Você não quer me colocar como estagiário aqui no marketing? Eu devia ter uns 17 anos na época. Não, estamos lotados aqui, não temos como. Falei, beleza. Aí passou, aí coincidência do destino, que eu acho que não foi muita coincidência, uns 6 meses depois, o trabalho que eu fiz do projeto da faculdade, eu vi o shopping fazendo uma coisa igual que eu fiz. Sabe ali onde você pega a Marginal Pinheiros, tem aquela curva, que é o Shopping Cidade Jardim? Antigamente ele tinha um outdoor, bem naquela curva. Eu passei lá e eu vi uma imagem igualzinha que a gente fez no trabalho. Só mudou a assinatura embaixo do negócio. Falei, cara, os caras copiaram o nosso trabalho e não me contratou. Filha da mãe. Falei, beleza. Falei, vou arranjar outro negócio para fazer. Aí fui, desencanei de trabalhar no shopping e tal. E aí uma amiga tinha saído de uma agência. Ela falou, na época me chamavam de Júnior, né? Não existia o Tony. Deixa eu contar um segredo aqui pra vocês, porque assim, o Tony é uma coisa recente, de quando eu tinha 25 anos pra cá, né? Faz recente 25 anos. Por quê? Quando comecei nessa agência, você imagina você ligar pra uma agência pra pedir um serviço, aí quem te atende? O Antônio. Porra, você vai acreditar que o Antônio vai criar um negócio pra você? O Antônio? Antônio é nome de senhor, nome do cara é de 50, né? Não combina com um moleque de 10, de 20, né? Falei, cara, eu preciso mudar esse nome. E eu sou Júnior. Pior ainda, você liga pra uma agência, quem vai cuidar da sua conta? É o Júnior. Porra, não passa nada. Coloca o Júnior, não. Coloca um moleque, sênior. Né? Falei, cara, eu preciso resolver, não pode ser nem muito velho, nem muito novo. Aí eu falei, o Tony. Então o Tony é uma coisa mais moderna, passa mais segurança, mais credibilidade, só que é um Tony, não é um Tony comum, é um Tony com TH e 2 N's. Porque eu fui ver, eu faço numerologia também, fui ver o que encaixava para o que eu queria naquela época. E desde então nasceu o Tony Duarte. Então não foi pelo marketing, foi pela número. Foi pela numerologia. Aí nasceu o Tony Duarte. Então que é o nome mais moderno, encaixa no que eu quero e aí começou a fluir. Entendeu? Aí fiquei esse tempo na agência, que era uma agência da Caoa. Na época era uma house da Caoa, que só fazia anúncios de carros para Caoa. Então eu cuidava da mídia. Da parte de mandar os materiais pro jornal. Qual foi o mais emblemático que você fez, assim, que bombou no mercado? Cara, eu não lembro. Que você participou? Eu sei que eu subornava todo mundo do jornal. Como assim, Porque, imagina o seguinte, os caras pediam a criação, para ajudar, a agência sempre atrasa, então você tinha que mandar o material até às 6 horas da sexta-feira pro jornal, pra Folha, pro Estado, para sair no caderno de sábado dos classificados. E chegava às 5h30 e não estava pronto. E não tinha internet para mandar por e-mail. A gente tinha que fazer o arquivo, pôr no CD, pegar o motoboy e mandar pro cara. E sempre chegava atrasado. Aí eu ligava pro jornal e falava, cara, faz isso, eu te pago o Big Mac, eu te dou um Mac Chicken, qualquer coisa, segura aí. E aí nessa barganha, eu fiz vários amigos em jornal, ficava brincadeira, e eles faziam a coisa depois do horário. Então sempre tinha uma barganha para eu conseguir colocar os materiais. E aí passou um tempo lá... Virou especialista em negociação, Especialista em negociação, né? McDonald's faturou alto comigo nessa época aí. McDonald's, manda um crédito aí depois.
E aí fiquei um certo tempo lá. E foi uma época que teve um problema na Caoa, que o Carlos Alberto teve que vender algumas das empresas. E a agência foi uma delas. E não pagou ninguém. Não tô te cobrando não, mano, fica na boa aí. E aí cada um que saía da agência, um levava o computador, outro levava não sei o quê, porque não ia receber. E aí eu saí de lá. Aí eu comecei a minha vida quase profissional. Imagina um cara assim... Mas aí você criou a sua própria agência? Não, ainda nesse momento não. Ainda tem chão até lá. Nesse momento eu tava ali, eu comecei a vender purificadores Europa. Sério? Aí eu comecei a vender planos Odontomeg, né, planos odontológicos. Aí eu vendia curso de inglês, tudo para me virar. Porque eu não tinha experiência muito, não conseguia entrar em empresas porque eu não tinha aquela experiência que eles precisavam. Você já tinha participado de uma agência? Já, mas ainda não era o suficiente para que as pessoas, para onde eu queria entrar. Eu precisava me virar. Eu fazia trabalho de faculdade para os caras que não queriam fazer trabalho de faculdade. Muito bom, hein? Do lado de onde eu morava com meus pais, sabe a Unib? Sim. É uma faculdade de odontologia. Então eu ficava... Cara, a gente tá falando de uma época que não tinha internet, não tinha essas coisas que tem aqui. Então eu ficava do lado de fora da faculdade fazendo boca a boca. Cara, precisa de fazer trabalho. Tipo assim, um traficante de trabalho, né? Quer fazer um trabalho? Eu faço pra você, quer fazer não sei o quê? E os caras me contratavam. Tá precisando entregar, é um trabalho. Não tem tempo, tá com preguiça. Aí eu pegava o conteúdo do cara, ia pro Centro Cultural, lá na Vergueiro, usava o que tinha lá de conteúdo, biblioteca, essas coisas, pesquisava, levava pra casa, datilografava o trabalho, fazia o trabalho do cara, cobrava R$50, entregava pra ele junto com bombom. Aí beleza. Aí fiz muito tempo isso. Dava aula de violão também nessa época. Então fui procurando coisas para me virar. Até que eu falei, cara, eu vou parar com isso. Aí eu fui no centro de São Paulo, eu não sei se hoje ainda tem, tinha aquelas agências de emprego, naqueles prédios onde tinha o mapping, lembra do mapping? Lembro do mapping. Então, aí eu fui no 14º andar, lembro até hoje, com um monte de currículo no braço e fui descendo, a pé, andar por andar, entregando vários currículos. Até que um dia me chamaram para fazer uma entrevista no Shopping Jardim Sul, como estagiário. Aí fui, passei, aí começou aquela história que eu te falei, como estagiário de auditoria. Isso tudo aconteceu antes do estagiário de auditoria. Aí fui para lá. Aí de lá aconteceu isso, aconteceu aquilo outro e tal. E até que cheguei numa empresa chamada Romanel. Já ouviu falar? De joias folhadas? Já. E lá foi onde eu tive um dos maiores aprendizados da minha vida. Que até eu sou muito grato ao Martins, Antônio Carlos Martins, que é o dono da empresa, era meu chefe direto. E lá eu aprendi muito. Lá eu era assistente de marketing e eu ajudava a cuidar de toda... Lá que efetivamente você entrou na área de marketing. Entrei na área. E como é uma empresa brasileira, mas tem fora do Brasil e vários estados, eu ajudava a cuidar da comunicação de cada loja. Então, muitas vezes eu viajava por Nordeste para dar um treinamento, para ver como é que era. O cara quer fazer uma fachada lá em não sei aonde, passava para cá para a gente analisar se está no padrão. Então, eu comecei a entender como que funciona a comunicação. Como a comunicação funciona em São Paulo, para cá, só que a mesma comunicação de São Paulo não funciona no Nordeste, não funciona no Sul, não funciona em Brasília. Um público totalmente diferente, né? E o jeito que você fala, o cara não te entende. Você pode falar a mesma coisa, mas o cara não te entende. Então eu comecei a perceber essas coisas. E aí, eu fiz uma revolução lá no negócio, a gente tinha uma agência que fazia um trabalho, aí eu falei, cara, Martins, faz o seguinte, ao invés de contratar a agência, vamos comprar um equipamento aqui, você investe no equipamento, e o que ele faz lá, a gente faz aqui. Eu faço. Aí a gente mudou o computador, comprou um scanner que tinha na época, e começou a revolucionar o processo. Aí beleza. Aí passa 1 ano, 2, 3 anos, na época que lançou o Polo, lembra do Polo Farolzinho Redondo? Tem uma história com isso daí. E aí tinha um diretor lá, um gerente de exportação, Fernando Terra. A gente chamava ele de cabeção, mas cabeção carinhoso, porque realmente tinha uma cabeça grande e ele era muito inteligente. E ele viajava o mundo inteiro, fazendo as lojas do exterior. E quando ele ficava nas esperas dos aeroportos, ele fazia poesia. Ele então escrevia muita poesia. Eu também tenho um caderno de poesias lá que eu não publiquei ainda, tem mais de 120 poesias. Mas beleza. Precisa publicar isso, Tony. E aí ele me chamou um dia, chegou e falou assim, ele me chamava de Tonhão, né? Tonhão, seguinte, eu tenho aqui sei quantas poesias, vamos fazer um livro? Eu falei, demorou. Você diagrama pra mim? Ele falou, diagramo. E ele sabia que eu gostava de fazer isso, e diagramei o livro pra ele. E o livro publicou, e ficou lindo o livro. Porque eu pegava a poesia do cara, não só escrevia a poesia diagramada certinho, eu entendia o que ele estava falando e transformava a poesia em comunicação visual. Uau!
Por o exemplo, conteúdo. o conteúdo. Ele falava sobre a prisão. Como que era a prisão, como era se sentir preso, não sei o que e tal. E aí eu fiz a diagramação como se tivesse umas grades e as letrinhas atrás das grades da prisão. Ele falava sobre loucura. Aí essa poesia eu fiz de ponta cabeça, da esquerda para a direita. Então o cara tinha que virar o livro e ler ao contrário, né? Aí tinha uns que ele falava de números, então os números ficavam esparramados nas páginas. Então era um livro que se tornou gostoso de ler, porque você só não lia. Diferente, né? Diferente. Você ficava esperando a próxima poesia para falar, porra, como será que vem essa próxima? Aí, beleza. Aí publicou o livro, aí ele me deu um livro e tinha dedicatória. Agradeço esse livro ao Antônio, papapá e tal. Beleza. E esse livro ele deu pro Martins, que era o dono da empresa. Beleza. Aí Martins me chama na sala. Quando o Martins estava de bom humor, ele me chamava de Tonhão. Quando ele estava bravo, me chamava de Antônio. Antônio, sobe aqui, por favor. Falei, lá vem. Falei, alguma coisa deu ruim. Já vai acontecer. Imagina você que tá aí, o seu chefe te chama pelo seu nome e seu sobrenome. O que você vai esperar disso? Falei, cara, daí vem. Aí ele colocou o livro assim na mesa e falou, cara, Antônio, porra, parabéns. Muito lindo esse livro. Muito bom. Adorei o seu livro. Mas eu quero que você escolha. Ou você faz as suas coisas ou você faz as nossas. Eu fiz essa cara. Eu falei, Martins, cara, mas eu não fiz isso aqui no ambiente de trabalho. Eu fiz em casa. Eu fiz no final de semana, à noite. Não quero saber. Eu quero você em casa descansando. Não quero você em casa trabalhando. Ou você trabalha ou com isso, ou você faz as coisas. Eu quero que você opte. Eu falei, cara, posso pensar? Ele falou, pode. Aí eu cheguei na minha mesa e há umas 3 semanas, um mês, eu tava meio assim, será que eu faço alguma coisa pra mim? Eu continuo aqui? Aí eu pedi pro universo, falei, cara, me manda um sinal. Universo, me fala alguma coisa pra onde que eu vou. A hora que eu sentei ali, eu lembrei que eu tinha pedido isso. Lembrei. Pedido isso. Eu tinha pedido isso. Falei, me dá um sinal. Sabe quando você não sabe? Eu sempre falo, e principalmente no meu livro de transição de carreira, eu tenho a seguinte frase. Cuidado com o que deseja, você pode conseguir. Exatamente. E sabe quando você pede alguma coisa para Deus, para o universo, me dá um sinal, e alguma coisa acontece, você fala, puta, esse é o sinal? A hora que eu sentei ali, falei, cara, esse é o sinal. Eu vou sair. Aí cheguei lá, falei, ó, eu vou sair. Ele falou, você tem certeza? Eu falei, tenho. Beleza, saí. Só que eu tava preocupado, eu tinha acabado de comprar um Polo. 2001, dos farolzinhos redondo. Meu primeiro carro zero. E eu tinha um boleto de 48 prestações. Falei, cara, como que eu vou pagar isso se eu sair daqui? Não sei. Vamos sair. E saí. Aí beleza. Só que na época, Emerson, eu não sabia nada do que eu sei hoje. Eu não sabia o que era um adesivo, eu não sabia o que era um evento, eu não sabia nada. Falei, vou sair, vou me virar. Então, a partir desse momento que eu já tinha feito essa bagagem, que eu já tinha trabalhado na agência, no shopping, vendido aquelas coisas na rua e tinha conseguido essa bagagem no marketing da empresa, eu falei, cara, eu vou começar a criar as coisas. E eu comecei literalmente a bater porta em porta, porque ainda a gente não estava na época da internet. Então eu ia em salão de beleza, loja de venda de carro, e começava a oferecer cartãozinho de visita, folheto, essas coisas que todo mundo precisa. Como gráfica. Eu não tinha gráfica. Eu contratava, o cara queria, eu fazia o arquivo, mandava para uma gráfica, pagava a gráfica. Você fazia a intermediação. Fazia intermediação. E o cara achava que eu fazia tudo, né? Aí fazia a intermediação, pegava o folhetinho lá, entregava pro cara, e nisso eu fui, um cara me indicou pro outro pro outro, aí o negocinho começou a fazer. Mas imagina assim, que eu tô falando... Você virou o Tony da gráfica sem ter gráfica. Sem ter gráfica. Então eu ia fazendo as folheterias do pessoal. Aí num negocinho desse... Ah, detalhe. Você sabe o que é Photoshop. Sim. Você sabe que tipo de arquivo você faz em Photoshop. Fala só pra audiência o que é Photoshop, porque tem gente aqui que não conhece. Sabe. Eu fui da área de então TI. Você manja. E já atuei até com Photoshop. Então eu vou te falar uma coisa que você vai ficar de queixo aberto. Queixo caído. Seguinte, gente. Photoshop é um arquivo gráfico que você utiliza para fazer várias combinações de imagem para fazer uma edição. Uma capa de revista, um anúncio, um arquivo, um painel. Então é um manipulador de imagem específico para isso. Assim como o Corel vetorial, assim como você tem o PowerPoint, que é para apresentação. Cada programa no seu quadradinho. Na época, eu fazia arquivo com PowerPoint. Você tem uma ideia de como eu manjava das coisas? Como você faz? É a mesma coisa que hoje, você fazer, por exemplo, você criar um texto... No Excel. No Excel, exatamente. Um texto no Excel. Não vai, não dá match.
Só que é o que eu tinha na mão naquela época. Aí eu fui fazendo. Então Era eu o que entrava... você sabia, É o era que o eu melhor, sabia. o melhor que você podia fazer. Era o melhor que eu podia fazer. Então eu entrava na loja de carro, eu lembro até do Ulisses, que era um cara que tinha uma loja de carro no Morumbi, e ele sempre queria fazer os cartões de visita dele dentro de uma Ferrari. Só que ele não tinha Ferrari. Então eu pegava, tirava a foto dele com uma câmera analógica, revelava a foto, escaneava a foto, tirava a cabeça dele, pegava a cabeça dele e colocava dentro Da em cima de uma Ferrari. Ferrari que eu tinha escaneado de outro lugar. Ficava muito tosco, ficava muito feio, mas na época tava legal. E eu vendia esses cartões. Aí beleza. Aí foi. E aí numa dessas viagens assim, aí eu tô andando na rua e eu ouço uma menina assim, psiu, psiu. Emo assim, psiu. Aí eu olhei assim, vem cá, você faz isso daqui? Aí ela me mostrou um adesivo. Eu falei, faço. Eu não tinha ideia do que era aquilo. Não sabia que era aquilo. Eu falei, faço. Mas da onde que ela te achou Ela assim? me viu, acho que entregando algum material e achou que eu tivesse conhecimento A da gráfica. área. E fez. Pra você ver, o que importa não é o que você faz, é o que você mostra que você faz, né? Eu falei, faço. Aí peguei aquele negócio e fui pensar, descobri o que era aquilo, fui pesquisar. Aí terceirizei num carinha e entreguei pra ela. Ela gostou. Faz mais um pra mim? Beleza, peguei o negócio, terceirizei no outro carinha, fui lá e entreguei. Faz mais um pra mim? Aí fiz, aí fui fazendo. A hora que eu vi essa menina, Dani, um beijo pra você, era assistente do Marcelo Baquim, que era um dos maiores decoradores de evento de São Paulo na época. Marcelo, um abraço pra você. E aí, a hora que eu vi, eu já estava inserido ali. Falei, cara, de cara eu caí no top. Eu não saí fazer nada. E ele me comprou achando que eu sei fazer tudo. E aí eu comecei a entender o que era o material, o que era o evento, o que é um adesivo, o que é um painel, uma pista. E comecei a pesquisar. E aí nisso eu me especializei. Isso eu tô falando, eu estava sozinho, né? Fazendo tudo sozinho, terceirizava tudo. E aí a coisa foi aumentando. E até então você não tinha a gráfica, Não, você não tinha terceirizava tudo. Terceirizava tudo. Agora eu tô revelando aqui, o povo vai achar, pô, não, Não terceirizava acredito tudo. que Você me você enganou, mas eu entregava, eu resolvi o problema do povo, né? entregava com qualidade, Com porque qualidade. você selecionava quem era que prestava o Sim, serviço para você. e outra, era o meu nome que tava na jogada, né? Então eu tinha que fazer o negócio direito. E aí comecei a entender esse mecanismo de festa, evento e tal, comecei a trabalhar. E aí eu trabalhava num quartinho da minha mãe, do apartamento, do lado da Unib ali. E aí eu aluguei uma salinha de 2 metros quadrados. Aí eu montei um escritóriozinho ali, computador, uma impressora, um negocinho, terceirizava ainda as coisas e comecei a fazer, só que um pouquinho mais profissional, porque eu tinha um cantinho específico para isso. Fiquei uns 3 anos ainda nesse quartinho. Aí eu contratei um ajudante e não sei o que foi. Aí eu comprei uma casa que tinha 2 andares, aí eu começava a morar em cima e montei o escritório embaixo. Aí chamei mais gente para me ajudar, aí todo mundo ali, e aí o negócio foi crescendo. Aí eu mudei a empresa pro Morumbi, na Rock Petrella, aí voltei para cá, aí depois fui para pra Berrini. Isso assim, eu tô dando saltos de anos, né? Vários anos, vários saltos. Até porque a gente só tem 30 minutos. Então aí aí da Berrini veio a pandemia, a gente não quebrou. Então assim, eu sou muito organizado. Então durante esse tempo todo, sempre fui organizado com finanças, estava ouvindo, como que ele chama mesmo? O Rinaldo. O Rinaldo falando ali. Então, assim, eu sou daquele jeito ali. Organizado, eu já prevejo o futuro, já faço um caixa para cá. Então, quando a pandemia chegou, a gente tinha como se manter ali, né? Aí, na pandemia, eu saí da Berrini e fui pro Campo Belo, porque é um espaço menor. E aí, passado alguns tempos, a Alpha Graphics, já ouviu falar? Já. Queria expandir o mercado pro bairro. Aí eles foram me procurar. Olha, a gente quer expandir aqui, você tem a gráfica aqui, quer entrar com a gente? Aí eu fiz um charme lá, né? Esperei uns 2, 3 dias, não sei o que e tal. Levei meu passe, falei, tá bom, vamos entrar. E comprei a franquia da Alpha Graphics. Então a gente se tornou, além da mídia, Alpha Graphics. Uau. Então aquela empresinha que começou lá no quartinho da minha mãe, se transformou numa franquia da Alpha Graphics junto com Além da Mídia. Além da Mídia por quê? Além da Mídia. Quando eu fui montar um nome, eu queria um nome que mostrasse o que eu faço. Eu entrego muito mais do que você pede. Então você vai me pedir um cartão de visita. Eu vou te entregar o cartão. Só que ele tem toda uma consultoria, uma construção de como fazer o seu cartão, por que eu vou fazer daquele jeito, o atendimento, a entrega, como que eu vou te entregar esse material. Eu não vou te entregar uma caixinha do negócio. Hoje, por exemplo, a gente teve uma urgência na empresa em que um cliente pediu pra gente lá umas 25 borboletinhas impressas, recortadas em volta para entregar aqui perto do aeroporto de Congonhas. Isso assim, ele pediu 3 horas da tarde para entregar 5. Falei, beleza, vamos fazer, vamos ajudar o cara.
E a gente fez. E na hora de sair, eu falei, cara, não vamos... Essa embalagem aqui tem que ser uma coisa específica. Então você faz a embalagem, direciona, são 25 borboletas, qual vai para qual lugar, põe o loginho nosso. Então, assim, a nossa entrega é excepcional, sabe? Hoje a gente é... Não vou falar 5 estrelas, porque um carinha fez um negócio com a gente, que se eu pego eu esgano ele, mas a gente é 4.9 estrelas no Google em relação ao atendimento. Você olha o nosso atendimento no Google, todo mundo elogiando. Fulano é maravilhoso, o atendimento é ótimo, o pessoal entende o que faz. E a gente só não é 5 estrelas, porque um dia a gente colocou no Google Meu Negócio que a loja abre às 8. E teve um problema lá, a pessoa que abria a loja chegou às 8h15. E o cliente chegou às 8. E ele queria ser atendido às 8. E aí ele foi embora e botou 1 estrela porque a gente não abriu a loja às 8. E por conta disso, a gente não pode nunca mais ter 5 estrelas, porque uma pessoa não deu. Então, a gente, no máximo, é 4.9. A gente tem, hoje, 321 avaliações. Das 321 avaliações, 320 são 5 estrelas. E uma não é, que é esse cara. Então, eu prezo muito essa questão de atendimento, essa questão de pós-venda, de qualidade. E a comunicação, que a gente quase não vai dar tempo de falar, que ela não é só o comunicar, não é só o falar. É como você entrega o seu trabalho, é como você se apresenta, é como você entrega, é como o cliente compra você. Então, a comunicação está implícita em todos os lugares. Aqui, o seu espaço está comunicando uma coisa, você está me comunicando uma coisa, o DJ está comunicando outra coisa. E quando você vai vender, quando você vai atender, você tem que pensar como que eu quero me comunicar com aquela pessoa. Tanto é que a gente estava falando aqui, se eu comunicar do jeito que eu faço uma venda aqui em São Paulo com um cara do Nordeste, ele não vai entender o que eu estou querendo vender para ele. Então, nem vai querer ouvir, né? Nada, não vai, porque não conecta. Então a comunicação está em todos os lugares, em todos os cantos, não só a verbal. A verbal é menor que tem, é o 7% de todas as comunicações. Mas aí vai. Aí, enfim, aí entrei lá no negócio do cara, aí comecei a fazer, a empresa foi crescendo, comprei a franquia, a gente montou, e hoje eu tenho uma loja que eu chamo Hub, de comunicação no Campo Belo, que eu tenho a gráfica em si, que é a parte de papelaria, folheto, cartão de visita, postal, apostila e tal. Eu tenho a comunicação visual, que é especializado em eventos. Então, a gente faz backdrops, pistas de dança, displays, corte em acrílico, router, XPS, MDF, toda essa parte de estrutura, de entrega de evento. A gente tem a máquina lá dentro de 3,20 metros. Eu tenho o podcast, que chama E Se Eu Soubesse, também voltado ao empreendedorismo. Porque aí o que eu gosto de falar, não vou ter um podcast? Não faz sentido, né? Tem que ter, né, então, Tony? montei o podcast. Tem um espaço de coworking também. Então, o cara que precisa de um espacinho para trabalhar, vai lá. E tem a questão dos treinamentos que eu faço de comunicação com o pessoal interno. Então, eu montei um hubzinho onde eu tenho todos esses ganchos lá, né? E aí, onde eu faço toda essa movimentação dessa comunicação. Que legal, Tony. E hoje, como que esse empresário consegue se conectar com você, acessar o Hub, pedir uma cotação, conhecer mais da tua empresa, conhecer mais do teu serviço, porque aqui é só a ponta do iceberg, né? Aqui é só o deguste, de tudo que você faz, né? Ele vai precisar te acessar e conhecer um pouco melhor, tomar um café lá na Alpha Graphics com você, para ele conhecer todo esse hub. E fala para mim, como que ele encontra você? Falo. Ele não vai só tomar um café, mas como lá, você conhece a máquina da Beyblend? Conheço. Então a gente tem uma lá, faz suquinho, faz cerveja, faz refrigerante, faz tudo. O cara chega lá, não é só o cafezinho, tem um monte de coisa para ele fazer lá. Tem um lanchinho. Ele escolhe a preferência dele. Ele escolhe, vê o cardápio, o que ele quer. Então, se você tá aí e quer falar com a gente, o melhor canal é o site, porque é mais rápido. E no site, lá ele tem tem os e-mails, tem os telefones. O site é alemdamedia.com.br. alemdamedia.com.br. E tem o meu Instagram, também, que eu falo sobre comunicação, que é Tony Duarte. Tony, Thonni, Duarte. E são os principais. Mas sim, o cara entrar no site, lá ele vai ter acesso a todas as coisas, inclusive a parte do podcast, a parte da gráfica, a comunicação visual, tá tudo lá. O melhor meio é ir no site e mandar uma mensagem para vocês lá, tem um local que ele entra em contato. Tem um botãozinho do WhatsApp, e se quiser ligar também ou mandar um WhatsApp, pode mandar direto pro 3571 3805, que é o telefone lá da empresa,
que vai ser atendido pela Francis, que é a nossa melhor atendimento, 5 estrelas no Google. É ela que atende Ela com que excelência todo E mundo. que eu falo, ela não é do atendimento, ela é do entendimento ao cliente. Entendimento, cliente. Porque não adianta você atender, você tem que entender o que ele quer. E lá a gente faz justamente essa consultoria. Quando eu falo consultoria, não é consultoria. É entender. Você chega lá e fala assim, eu quero fazer esse material. Aí eu vou te perguntar, Emerson, onde você vai usar isso? Ah, para tal coisa. Cara, então não é legal esse, melhor esse daqui. Pode ser? Então a gente entende o que o cara quer fazer para fazer no material certo, do jeito certo. Porque muitas vezes o cliente, ele não sabe o que ele quer. Ele quer uma solução, mas ele chega achando que ele quer aquele material, porque ele não conhece outro. E quando a gente mostra o outro material que é melhor, fala, cara, eu não sabia que tinha isso. E é isso que a gente faz, é entender o que a pessoa quer e entregar aquilo que ela não sabe que ela pode ter. E às vezes até o que ela não conhece. Não né? conhece. Exatamente. Você já ouviu falar de XPS? Não ouvi falar do XPS. Se você sabe o que é letra caixa, Não, sabe aquelas... Quando você tem, por exemplo, você já viu o TEDx? já, Tem lá escrito no palco, TEDx. sim. Geralmente, a pessoa Aquilo faz é aquilo de letra MDF. caixa. Isso, é uma letra caixa, né? Que é com volume. Então, geralmente, a pessoa faz aquilo com MDF. Só que um tamanho grande daquele é pesado e caro. Se você chega para mim e fala, eu quero fazer um aqui para o meu podcast, um igual do TEDx, só que eu quero em MDF, eu vou primeiro perguntar para você, você quer realmente MDF por algum motivo ou não? Posso te dar uma opção? Pode. E aí eu vou te levar para o XPS, que é material do mesmo resultado, mais barato, mais leve, mais maleável e mais rápido de fazer. Mas você não conhecia o XPS. Só que eu conheço, porque é a minha praia. Então a gente vai justamente fazer isso. O que você quer? Pode ser assim? E levar o cara para o caminho certo. E olhando para isso, eu quero que você deixe aqui para a nossa audiência um recado final, justamente dando um conselho para ele. Se ele quer encontrar uma solução que vai além da mídia, né? Além da mídia. Além da mídia, além do impresso, o que é que você pode aconselhar ele para chegar nesse caminho? Tá. A gente atende tanto PJ quanto PF, né? Se você é um cara, né, como você é, como todo mundo é, que quer um trabalho de qualidade, eu acho que hoje em dia tem muitas empresas que fazem muita coisa de qualidade. Só que não é só o cara entender saber que o trabalho dele é bom. Ele tem que entender se aquilo vai servir para o que o cliente precisa. Igual eu estava falando para você aqui, de repente pode ser um outro material, né? Então, independente onde que a pessoa vai fazer o serviço, ela tem que entender que existem várias formas de fazer aquilo. Existem formas boas e caras, formas boas e baratas, formas ruins e caras, ruins e baratas, né? Então é sempre bom você escolher a forma boa e barata, só que nem sempre tem esse match. Nem tudo que é bom é barato. Mas o principal de tudo é você entender que o material, seja um trabalho gráfico, seja uma consultoria, seja um vídeo de podcast, ele tem que ser bem costurado, ele tem que ser bem organizado. E quando a gente estava falando da questão da comunicação, isso está implícito em tudo. Então, a primeira coisa que a pessoa precisa saber quando receber um material é: esse material está comunicando aquilo que eu preciso? Esse material, eu posso falar que ele também serve para aquilo que eu preciso, mas ele comunica aquilo que eu preciso? Esse cartão de visita, esse painel, esse podcast, ele comunica da forma com que eu preciso que ele seja comunicado? Hoje em dia a gente não está acostumado com isso. A gente quer alguma coisa, a gente Às procura vezes um só serviço, produzir, né? só produzir. Só que assim, por exemplo, você está comunicando corretamente, pô, você está de terno, camisa, você está passando a comunicação que você quer passar, né? Você está dentro, você está integrado na comunicação do ambiente. Só que muitas vezes a gente peca por conta disso. Então, o que eu quero deixar aqui claro para todo mundo é: preste atenção no que você comunica. Não verbalmente, principalmente com as atitudes, principalmente com a sua postura, principalmente com o seu jeito. Às vezes você chega em casa, né? A mulher fala: e aí, amor, tá tudo bem? Tá tudo ótimo. Quer dizer, não é isso que você quer falar, né? Você já se entregou. Então precisa ser congruente. Levando a comunicação para o trabalho, o que você recebe, o que você entrega, precisa ser congruente com aquilo que você quer passar. E hoje o que a gente faz é isso. Eu posso dizer que a gente, até que a gente está falando ali fora, a gente é, nesse ramo sim, especialista em entregar um trabalho congruente com o que o cliente quer.
Seja um trabalho físico, seja a comunicação, seja o treinamento, seja o que for. E para atingir o objetivo que ele deseja, né? Exatamente. Não adianta eu querer atingir um objetivo de entrega, mas vai funcionar para ele, vai funcionar para você. Então você que está em casa, querido telespectador, o cara que é do vídeo também é telespectador, igual a TV? Ou é outro nome? Às vezes é você que tá aí, Você que é tá a aí. nossa audiência de hoje. Audiência, você que é vídeo espectador, né? Você que é podcast espectador, pensa nisso. Pensa em como você está se comunicando. Como que você leva a sua comunicação para sua família, para sua casa, para sua empresa? Como que os seus funcionários, seus colaboradores estão enxergando a sua comunicação? Que às vezes a empresa não roda, não é porque não está legal, é porque a comunicação ali dentro está truncada, né? Então, entra lá no Instagram, Tony Duarte, me manda um hello e a gente bate um papo sobre comunicação. Legal, Tony. Agradecer você por tanto conteúdo de qualidade e por essa história incrível, né? Começou lá atrás, pequeno, e hoje mostra aí como essa jornada de perseverança, de engajamento faz toda a diferença no processo. E esse foco na qualidade, né? E isso prova que, independente das adversidades, quando você tem o foco no resultado do cliente e na qualidade do que você está entregando, isso faz a diferença em todo o processo. Quero te dar os parabéns e minha gratidão aí Muito por obrigado. você entregar tanto conteúdo de qualidade aqui em tão pouco tempo. Imagina. Né? E o meu agradecimento aqui por você estar aqui a essa hora aqui compartilhando com a gente Eu isso. que agradeço. E só mais uma coisinha que eu acabei de lembrar aqui. Quem quer ter uma boa comunicação precisa ser palhaço. Muito bom. Clown, é isso. verdade. Eu fiz um trabalho de clown por 5 anos nos hospitais, atendendo criança, velhinho, fazendo trabalho. E isso ajuda muito. Porque você perde a inibição, você para com aquela coisinha de, eu não sei se devo, se não devo, você faz. Depois você se vira. E o sorriso muda tudo, né? Muda tudo e ajuda muito na sua... não usando no sentido pejorativo, mas ajuda você a ser cara de pau. Para você enfrentar aqueles momentos que você teria vergonha de falar em público ou de fazer alguma coisa. E na área da comunicação é essencial isso daí. Gratidão, Tony. Eu quero pedir para você, se fez total sentido para você isso que o Tony falou e dentre as outras coisas que ele viveu na jornada, deixa aqui nos comentários qual foi o principal aprendizado que você teve. E se você tá até aqui, curte o vídeo, dá muito like para o Tony ver que valeu a pena ele estar aqui, compartilhar da história, entregar tudo isso para vocês e com certeza isso vai contribuir com a tua jornada de crescimento. E eu quero agradecer você e pedir, se inscreve no canal e fica aqui com a gente até o final, porque tem muita coisa boa. A gente está chegando no final, quero te agradecer, Tony, e dizer aqui que a gente te espera aí em breve no próximo Growth. Vamos. Né? Justamente trazendo esse conteúdo de valor aí que faz toda a diferença para o empresário, né, meu amigo? Pode deixar, só convidar que eu tô por aqui. Muito Tamo obrigado junto, então. pelo convite. Enche de like aí, gente. Coraçãozinho adoidado aí pro Armstrong fica feliz da vida, hein? Né? Aproveita. Gente, quero agradecer vocês que ficaram até o final, agradecer você por estar acompanhando o podcast e quero te ver no próximo episódio. Até mais. Abraço. Tchau, Isso aí, tchau. gente. Até.